Olá, bem-vindos, às nossas videoaulas. Mais uma vez conversando hoje sobre os termos da oração ligados ao nome, agora conversando um pouquinho sobre o aposto e o vocativo, tá? Então, o que é o aposto? A gente diz que o aposto é um termo que vai se juntar a um outro termo. Normalmente, esse outro termo é um substantivo, uma palavra substantivada, uma palavra com valor pronominal, para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Normalmente, o aposto ele vem separado da oração por uma vírgula, por dois pontos ou por um travessão. Como, por exemplo, ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Então, quando é que eu passei o dia com dor de cabeça? Ontem. Esse termo segunda-feira é o meu aposto explicativo. Ele está entre vírgulas e está em associação com o termo ontem, para explicá-lo melhor, tá vendo? Para dizer, que dia de repente foi ontem, para trazer uma informação a mais. Então, segunda-feira é um aposto do meu adjunto adverbial ontem. Nós dizemos que ele traz a mesma equivalência sintática com o termo que ele substitui. Então, se o ontem é um adjunto adverbial, segunda-feira vai acabar absorvendo esse mesmo papel. Ele é um aposto no lugar do meu adjunto. Tanto que eu posso substituí-lo, Eu posso tirar o ontem e obter a informação. Segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. E aí, segunda-feira, que anteriormente era um aposto explicativo, agora assume o papel desempenhado pelo termo que ela fazia referência. Então, segunda-feira passa a ser o nosso adjunto adverbial. O meu aposto, ele se divide. A gente pode trazer uma classificação de acordo com o papel desempenhado dentro do meu texto. Então, ele tem um valor explicativo quando ele aparece entre vírgulas, com esse papel de explicar algo que já foi citado. O aposto explicativo, ele faz sempre uma referência anafórica. O termo está antes dele. Por exemplo, a ecologia. A ecologia, olha aqui onde é que está a informação. A ecologia adquiriu grande destaque no mundo atual. O que eu tenho aqui entre vírgulas? A explicação do que é ecologia. Ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si com o meio em que vivem. Eu poderia trocar a ecologia, tá vendo? Por esta informação aqui e obter a mesma referência sintática. Então, um aposto explicativo. O meu aposto, ele pode ser um aposto enumerativo, um aposto de citação. Esse aposto tem por característica os dois pontos, tá vendo? A vida humana se compõe de muitas coisas. Aqui a minha oração já se daria de forma completa. A vida humana se compõe. E ela se compõe de quê? De muitas coisas. O aposto não é um termo obrigatório, um termo integrante da minha oração. O aposto é uma informação que eu trago a mais. Ela, inclusive, pode ser retirada do texto sem que haja perda sintática para minha oração. Eu continuo compreendendo. A vida humana se compõe de amor, trabalho e ação. Tá vendo que o aposto e o termo que ele relaciona, eles podem se substituir, porque não é, por exemplo, ou um não é um papel independente do outro, eles estão trabalhando lado a lado. Amor, trabalho e ação enumera, tá vendo? Numera aquilo que a gente tem, do que compõe, do que é o muitas coisas. Vem sempre depois destes dois pontos aqui, tá? O que mais que a gente pode ter aposto? O aposto ele pode ser resumidor ou recapitulativo. O aposto resumidor ele tem por característica a colocação normalmente
de um pronome do tipo indefinido, que é aquele pronome generalizador, tudo, todos, nada, algo, alguém, né? Por exemplo, vida digna, cidadania plena, igualdade de oportunidades. Tudo isso, né, está na base de um país melhor. O que está na base de um país melhor? A vida digna, a cidadania, a igualdade. Quem é que está resumindo tudo isso que já foi citado? A expressão aqui, tudo isso, tá vendo? Olha a instrução aqui, ó, de um pronome indefinido, né? Trabalhando como um aposto resumidor ou recapitulativo. Quando a gente tem um aposto resumidor, o verbo estabelece concordância com o aposto e não, por exemplo, com o meu sujeito, que é um sujeito composto, tá vendo? Que seria uma determinação de um verbo, por exemplo, no plural. Aqui ele estabelece concordância com o termo que resume todo o sujeito anterior. Esse aposto resumidor é um aposto do sujeito da minha frase. O meu aposto ainda pode ser comparativo. Seus olhos, indagadores holofotes, tá vendo? Seus olhos são como holofotes que indagam. Fixaram-se por muito tempo na Bahia anoitecida. Então, ele exerce ou estabelece uma relação de comparação. Ele pode ser também distributivo, quando ele trabalha com a ideia do aquele e do este, né? Os nossos pronomes demonstrativos. Drummond e Guimarães Rosa são dois grandes escritores, aquele na poesia e este na prosa. Esses apostos, tá vendo que ele vem sempre estabelecendo uma conexão de uma forma isolada, seja pela vírgula, seja pelo dois pontos, seja pelo travessão, por exemplo, porque aqui eu poderia substituir o travessão sem qualquer problema de sinal de pontuação, é só uma condição estilística, né? Estilo de escrita. Então, ele distributivo, o que ele faz? Ele distribui a informação. Aquele na poesia. Quem é que é na poesia? Drummond. Este na prosa. Quem é que é o este? Guimarães Rosa, né? Este daqui concorda com o mais distante e esse daqui com o mais pertinho. Este meu aposto, ele também pode vir do tipo especificativo. Esse aposto especificador é o único que não possui sinal de pontuação. Ele não vem marcado nem pela vírgula e nem pelos dois pontos. Qual é o papel dele? É especificar um substantivo que, por hora, tem sentido genérico. E ele tem que se ligar sem intermediação. Às vezes, né, ele se liga com intermediação de uma preposição ou não. Ele pode vir, por exemplo, como papel de um adjetivo ou uma locução adjetiva. Cuidado com os adjuntos adnominais. Mas o papel dele é especificar um ser genérico. Por exemplo, o poeta Manuel Bandeira criou obra de expressão simples e temática profunda. Poeta é um termo genérico. Quando eu coloco Manuel Bandeira, eu especifiquei esse poeta. E olha só que legal, como é que eu caracterizo de uma forma mais simples? Eu posso substituir esse substantivo genérico por ele e a minha frase vai se manter coerente. O poeta Manuel Bandeira criou uma obra de expressão. Manuel Bandeira criou uma obra de expressão simples e temática profunda, porque o aposto pode fazer isto. A Rua Augusta está muito longe do Rio São Francisco. Rua e rio são termos genéricos. Augusta e São Francisco estão fazendo o quê? Especificando. Então, quem são esses dois termos? O aposto especificador. Cuidado para não confundir esse aposto com o adjunto adnominal. A obra de Camões é símbolo da cultura portuguesa. Por que de Camões aqui é um adjunto adnominal e não um aposto? Porque ele tem função adjetiva, tá vendo? A obra de Camões é a mesma coisa que a obra camoniana. E eu não posso, por exemplo, substituir um pelo outro.
A obra é símbolo da cultura portuguesa. Tem que tomar bastante cuidado, eles são muito próximos, o aposto e o adjunto adnominal, tá? O aposto, pensa assim, ó, o aposto, ele vai especificar um termo genérico. O adjunto adnominal, ele desempenha um papel de função adjetiva, que pode inclusive ser substituída, né? A locução adjetiva pode ser substituída pelo adjetivo, tá? Agora, olha só, quem é o vocativo? O vocativo, sintaticamente falando, ele não exerce nenhum papel dentro da minha oração. A gente diz que ele nem sequer pertence à minha oração. Ele é um termo isolado, obrigatoriamente isolado por vírgula, um ponto final, né? Ele não pertence nem ao sujeito e ao predicado, ele é um termo independente e a gente diz que ele é um chamamento. O que é esse chamamento? Ele serve para chamar, invocar, interpelar um ouvinte. A gente diz que ele é a identificação da segunda pessoa do discurso, ele é a identificação de para quem eu envio a mensagem. Por exemplo, não fale tão alto, Rita. Para quem eu estou mandando essa mensagem? Para Rita. Então, a Rita é o meu vocativo. Isto daqui, ó, é o meu predicativo. Rita não é o sujeito da minha frase, mesmo que seja ela, por exemplo, que esteja falando alto, tá vendo? Ela é o meu vocativo. O sujeito dessa frase é um sujeito oculto, é o sujeito que está concordando com o verbo falar. Fale você, tá vendo? Esse fale aqui é um verbo conjugado no imperativo negativo. Então, quem é o sujeito deste verbo? O sujeito oculto, você. Rita é o vocativo, é para quem eu estou enviando a mensagem. A vida, minha amada, é feita de escolhas. Esse minha amada, ó, é para quem eu envio a mensagem, é o receptor. Quem que é o sujeito dessa frase? A vida. Então, tomar bastante cuidado, tá? A distinção, os nossos vestibulares, especialmente o DESC, por exemplo, ela gosta muito de trabalhar com a ideia do vocativo e do aposto. Por que ela gosta de comparar os dois e muitas vezes nos induzir ao erro? Porque todos esses dois termos, eles exercem, de certa forma, um posicionamento isolado na frase, especialmente quando é o aposto explicativo, né? Ele vem entre vírgulas. O vocativo tem de vir entre vírgulas de forma obrigatória. Então, ele trabalha com essas duas relações aqui para induzir ao erro. O que é importante para a gente determinar? O vocativo não mantém relação sintática com nenhum termo da minha frase. O aposto sempre mantém uma informação, uma relação sintática. É como se eu pudesse pegar, por exemplo, o aposto e trazer com uma flechinha, e eu consigo sempre trazer essa flechinha a alguém da minha frase. O meu vocativo não, porque ele é um termo sozinho, isolado, independente. Crianças, vamos entrar. Tá vendo? É como se eu buscasse com o vocativo manter o meu canal de comunicação aberta. O meu canal de comunicação aberto, aliás, é como se eu quisesse usar aqui a função fática. Ei, olha para mim, né? Presta atenção, alunos, vamos lá, João, vira para frente. Então, esse termo é o vocativo. O aposto não. Ele faz essa referência, faz às vezes, né, do termo explicativo. A vida de Moisés, grande profeta, foi filmada. A vida foi filmada. É diferente dessa minha primeira relação, tá bom? Então, tomar cuidado e, como a gente já iniciou a oração, cuidar com a distinção entre o sujeito e o vocativo. O vocativo vem isolado por vírgula e o sujeito não pode ser separado por vírgula do meu predicado. Então, quando eu digo mãe só tem uma, mãe só tem uma, esse isolamento da vírgula faz com que a palavra mãe desempenhe funções sintáticas diferentes, ao mesmo tempo que eu tenho a semântica da minha frase diferente, o sentido da minha frase também é diferente. Quando eu digo que mãe só tem uma,
significa que só existe uma mãe, ela é única. Mãe é o sujeito da minha frase. Quando eu digo mãe, só tem uma, mãe é o vocativo. E o sujeito da minha frase passa a ser aquilo que só tem uma. Só tem uma panela sobre o fogão. Mãe, só tem uma maçã na geladeira. De repente a mãe pediu, traga para mim, por favor, 2 maçãs. E o filho vai dizer, mãe, só tem uma. Tá vendo a diferença que a gente tem na semântica e na sintaxe desses dois termos? Não pode isolar o sujeito do restante da frase pela vírgula. Isso aqui é sujeito. O vocativo precisa isolar obrigatoriamente essa relação do restante da minha oração, tá?